A Venezuela concentra a maior reserva de petróleo comprovada do planeta, com capacidade de aproximadamente 303 bilhões de barris. Isso é 17% do volume conhecido no mundo. Isso segundo a Energy Information Administration. Esse volume, inclusive, coloca a Venezuela como um país à frente dos gigantes petróleo, que são a Arábia Saudita, com 267 bilhões, e o Irã, com 209 bilhões, e com bastante margem. Então, grande parte do petróleo venezuelano, porém, é o que a gente chama de extra pesado, que exige uma tecnologia sofisticada e investimentos elevados para poder extraí-lo. Na manhã desse dia 3 de janeiro de 2026, nós recebemos a notícia de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi capturado pelas Forças Armadas estadunidenses e, mais recentemente, sabemos que ele está sendo levado a Nova York de navio. Primeiro passo de um desfecho de uma tensão geopolítica, econômica, que vem acontecendo há já algum tempo, com os Estados Unidos posicionando suas tropas às fronteiras venezuelanas e tomando ações como sanções para lidar com o que eles classificam como alguns problemas do país venezuelano, e entre eles a atividade do narcotráfico no país latino-americano. E eu queria trazer esse tópico que surge no dia de hoje como um primeiro ponto final, embora seja mais reticências do que ponto final, da escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, para falar um pouquinho das reverberações, especialmente econômicas, e também das motivações econômicas que levam os Estados Unidos a realizar a captura de Nicolás Maduro. Para a gente começar, cabe dizer que essa situação da Venezuela, claro, vem de um contexto geopolítico e histórico bastante longínquo, desde o regime chavista, da não aproximação da Venezuela com os Estados Unidos, ideologicamente e economicamente, naturalmente representava um afrontamento à influência estadunidense realizada nessa parcela continental latino-americana. E além disso, naturalmente, existem desenvolvimentos e o papel importante da Venezuela nesse universo de narcotráfico, especialmente presente na nossa região latino-americana, e, mais recentemente, o isolacionismo que a Venezuela enfrentou depois das últimas eleições, as quais muitos países, inclusive o Brasil, alegam a eleição do presidente Nicolás Maduro como presidente da Venezuela foi ilegítima e foi uma eleição fraudada, e acontece por alguns motivos pareceram descarados no momento, uma porcentagem dos votos extremamente improvável, votando em Nicolás Maduro, o que fez com que as delegações de países como os Estados Unidos e o próprio Brasil fossem bastante defendidas geopoliticamente mundo afora, o que trouxe ainda mais tensão a esse cenário geopolítico, principalmente porque a Venezuela teria que lidar a partir de agora um motivo a mais, um rechaçar vindo do país americano, norte-americano, Estados Unidos, sob a presidência do Donald Trump, o que culmina na manhã de hoje. Se não me engano, as operações acontecem na madrugada, mas as notícias começam a sair pra gente majoritariamente nessa manhã, e cabe a gente analisar mais algumas coisas interessantes que esse conflito tem a nos oferecer acerca de estudo, especialmente a questão do petróleo na Venezuela, que o próprio Donald Trump disse que vai ser explorado pelos Estados Unidos mais recentemente, né, nas suas entrevistas, pela escala da tensão, e também disse que, apesar disso, a China não deve parar de receber petróleo venezuelano. Vocês já vão entender qual é o papel da China nesse conflito. É uma declaração, no mínimo, interessante para a gente ver quais vão ser os desdobramentos, além dos próprios desdobramentos acerca da liderança política e do que será a liderança política na Venezuela a partir daqui. Mas, para começar, vamos falar um pouquinho do petróleo na Venezuela. A Venezuela concentra a maior reserva de petróleo comprovada do planeta, com capacidade de aproximadamente 303 bilhões de barris. Isso é 17% do volume conhecido no mundo. Isso segundo a Energy Information Administration, órgão oficial de estatísticas energéticas dos Estados Unidos. Esse volume, inclusive, coloca a Venezuela como um país à frente dos gigantes do petróleo, que são a Arábia Saudita, com 267 bilhões, e o Irã, com 209 bilhões, e com bastante margem.
Então, grande parte do petróleo venezuelano, porém, é o que a gente chama de extra pesado, que exige uma tecnologia sofisticada e investimentos elevados para poder extraí-lo. O que nos leva a uma prática, a um potencial muito grande, mas a uma prática muito complicada. E esse é um petróleo que segue subaproveitado pela Venezuela, justamente porque o país possui uma infraestrutura precária e as sanções internacionais também limitaram suas operações e acesso ao capital necessário para fazer isso, o que fez com que esse grande mundo de petróleo possuído pela Venezuela ficasse ainda não industrializado, se é que a gente pode chamar assim, mas fica subaproveitado pela própria Venezuela não conseguir fazer esse tipo de serviço, esse tipo de refino, esse tipo de aproveitamento desse petróleo, que é extra pesado, mais difícil de ser manuseado e colocado para transacionar por mundo afora. E esse é um ponto bastante importante, porque, claro, há um explícito interesse dos Estados Unidos, porque o petróleo pesado da Venezuela, inclusive segundo o órgão pesquisa citada, é bem adequado às refinarias norte-americanas, especialmente localizadas ao longo da costa do Golfo. O jornal americano The New York Times afirmou, inclusive, que a commodity é prioridade na ofensiva contra o governo de Nicolás Maduro. E a publicação ainda diz que Washington tem feito negociações secretas com a capital venezuelana, Caracas, justamente com foco no petróleo. O professor Marcos Sorrilha, que é um professor de história dos Estados Unidos, na Unesp de Franca, também disse que o presidente norte-americano tem interesse na produção venezuelana por um motivo principal, que é reduzir os preços internos do próprio Estados Unidos e assim aliviar o custo de vida dentro do seu país. Dentro desse contexto, essa atividade dos Estados Unidos atinge dois objetivos simultaneamente. Vai favorecer a economia do ZEU, esse é o primeiro motivo, e pressiona a produção e as exportações de petróleo na Venezuela, que é o setor central para a economia do país para a sustentação do próprio governo de Nicolás Maduro. Claro, os efeitos já começaram, a aparecer nessa semana, antes do dia de hoje, onde uma reportagem da Bloomberg News indicou que a Caracas enfrentava falta de capacidade para armazenar o seu petróleo, em meio a algumas medidas de Washington para impedir que as embarcações atracassem ou deixassem os portos venezuelanos, impedindo a transações econômicas envolvendo, se bem ainda muito importante na geopolítica e na economia global. Outra coisa muito importante acerca da economia e do petróleo venezuelano é que a Venezuela e a China tinham uma relação muito próxima acerca da exportação dessa matéria-prima. Antes das amplas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos à Venezuela em 2019, os norte-americanos eram os maiores importadores de petróleo bruto do país, e o restante das exportações chegou com principais destinos à Índia, China e Europa. Após as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, grande parte das vendas externas passou a ocorrer por meio de acordos do petróleo em troca de empréstimos usado para quitar dívidas com relação à China. E nesse arranjo, a China tinha disparado sua participação e desempenha um papel central como a grande receptora do petróleo venezuelano por essas relações de trocas de barris de petróleo por empréstimos concedidos pela China. Então, era uma relação especialmente cooperativa com a China em áreas especialmente muito críticas, como era o petróleo e também a mineração, como diz a Carolina Moelek, acho que é assim que se fala o nome dela, que ela é coordenadora de mestrado de Relações Internacionais da FGV, que vai reforçar também que o gigante asiático, principal adversário comercial dos Estados Unidos, a gente fala, até o dia de hoje, em uma guerra fria, uma nova guerra fria, um tipo diferente de guerra fria que acontece nos Estados Unidos e China, tem emprestado dinheiro para a Venezuela utilizando embarques de petróleo como garantia. Aquilo que eu disse para vocês. E grande parte das exportações venezuelanas foi destinada à China por meio de acordos, então a China já concedeu quase 50 bilhões de dólares em empréstimos ao longo da última década em troca de petróleo bruto. Segundo o relatório mais recente da Energy Information Administration, a China recebeu 68% das exportações de petróleo bruto da Venezuela apenas em 2023. Então, analisando um pequeno gráfico disponibilizado aqui numa matéria do G1, em 2023, a China foi o principal destino, com cerca de 68%, os Estados Unidos obtinha 23% dessas importações de petróleo, a Espanha 4%, Cuba 4%, e aí nós temos alguns países com menos participação, como Singapura e a Malásia. Mas a China foi o grande vencedor dessa tensão econômica acerca do petróleo venezuelano após essas sanções. O Donald Trump, também segundo o economista-chefe de análise econômica, tem interesse em manter um claro entrelaçamento, então manter laços muito bem atados na América Latina, especialmente diante do avanço da presença chinesa na região.
Inclusive, a gente pode observar isso com as relações da balança comercial brasileira e o quanto a China tem sido presente e o quanto isso é uma preocupação aos Estados Unidos e na sua a sua histórica área de influência, que é a América Latina. Ao longo do tempo, também se tornou uma grande aliada da gigante asiática, naturalmente. Então, a China tem exercido uma influência muito grande nos países latino-americanos e os Estados Unidos não têm muito interesse nessa aproximação geopolítica chinesa. E existem questões estratégicas de toda a ordem, geopolíticas, econômicas e também geográficas sobre a postura de Donald Trump. Esse movimento também explica, inclusive, a redução das tensões do Donald Trump com o Brasil e a aproximação do republicano com a Argentina, porque foi justamente o presidente norte-americano fazendo um gesto de expansão da influência do seu país dentro da América do Sul. Um dos próprios economistas citados dentro da matéria do G1, em uma das suas citações, ele disse, e ele cita que de repente Trump passa a achar Lula um homem bom. Uma ainda brincadeira para dizer que a aproximação das relações entre o atual presidente brasileiro e o atual presidente norte-americano, Donald Trump, é claramente um estreitamento de laços do Trump depois das sanções aplicadas às mercadorias brasileiras, para que o próprio Estados Unidos não perca a sua influência dentro da região latino-americana, como vinha acontecendo, ou pelo menos tendo que dividir isso com a China, que era o que mais precisamente vinha acontecendo. Então, inclusive, quando a gente olha para um gráfico de produção mundial de petróleo para o país e não da quantidade de reservas possuídas, nós temos os Estados Unidos como grande produtor, seguido da Arábia Saudita, Rússia, Canadá, China, Iraque, e o Brasil vem na 7ª colocação mundial, que é uma posição bastante importante considerando a geopolítica global. E isso, segundo o órgão oficial de estatísticas energéticas dos Estados Unidos, o Brasil produz cerca de 4,3 milhões de barris por dia. E é claramente um fator de interesse do próprio Estados Unidos em manter relações positivas com a política brasileira. O mesmo acontece na Argentina também. A aproximação dos Estados Unidos tem mais relação com as reservas de petróleo do que com um alinhamento ideológico com Javier Milei, pelo menos segundo alguns economistas das universidades aqui do Brasil. Essa aproximação com o Javier Milei, embora a gente possa imaginar que existe um alinhamento ideológico, um alinhamento político, a maior motivação ainda parece ser bastante econômica e estritamente ligada a essas reservas de petróleo presentes na Argentina do que um alinhamento ideológico. Embora o espectro político seja o mesmo, Donald Trump e Javier Milei ainda têm suas diferenças na maneira de conduzir a política, especialmente com o Milei sendo um grande liberal ao extremo, sei que a gente pode classificar dessa maneira, mas que leva o liberalismo até seu ponto crítico, enquanto Donald Trump faz várias políticas intervencionistas, de taxações, de protecionismo, para tentar fortalecer de novo algumas indústrias externas dos Estados Unidos. Então, por trás das tentativas do Trump de derrubar o governo de Nicolás Maduro, também tem a intenção do governo dos Estados Unidos de expandir o mercado da América do Sul para as companhias norte-americanas. Inclusive, o Donald Trump se refere às reservas de petróleo venezuelanas como um roubo, em algum momento, a nacionalização que aconteceu lá no regime chavista das reservas de petróleo venezuelanas como um roubo feito pela Venezuela, porque algumas empresas norte-americanas já estavam presentes tentando fazer a extração desse petróleo quando a Venezuela decreta a nacionalização, estatização das empresas que poderiam explorar o petróleo venezuelano. Então, em seu segundo mandato, Trump tem adotado políticas e firmado acordos comerciais para incentivar as exportações americanas e ampliar o acesso aos mercados internacionais, inclusive com algumas iniciativas para aumentar as vendas de tecnologia a países aliados. E aqui, inclusive, onde, tentando ampliar o foco na América Latina e reduzir o peso de outros compromissos globais, transferindo parte das responsabilidades a aliados, há uma nova estratégia de política externa publicada pela Casa Branca no início deste mês. É um plano que prevê um ajuste da presença militar global do ZEUA para enfrentar ameaças urgentes no hemisfério, além de recalibrar a atuação em áreas cuja relevância diminuiu para o país nas últimas décadas, aqui se referindo também à América Latina. E nesse sentido, o documento menciona explicitamente a doutrina Monroe, formulada há mais de 2 séculos, e afirma que Washington deve retomar seus princípios na relação com a América Latina. A doutrina Monroe foi criada em 1823 e estabelecia que qualquer intervenção de potências europeias no hemisfério ocidental seria considerada uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, definia a região como uma área de interesse estratégico prioritário para Washington. Então, o que nós temos acerca de aspectos econômicos tirados da operação realizada pelos Estados Unidos nessa noite anterior
a este dia 3 de janeiro, é a busca dos Estados Unidos por exercer hegemonicamente sua influência dentro do continente latino-americano, ainda combatendo um dos seus principais opositores ideológicos e econômicos, que era a Venezuela. Agora, nós estamos no movimento de observação de críticas que vão vir naturalmente a ação dos Estados Unidos da maior parte dos países. Então, a Venezuela levou a operação, se eu não me engano, já levou a órgãos responsáveis da ONU, que vão provavelmente também criticar a ação estadunidense por conta da quebra da ideia de soberania nacional e da invasão das barreiras territoriais. O próprio Brasil já se pronunciou sobre, criticando a ação estadunidense. A França fez a pronúncia, a Colômbia também, especialmente. É uma das opositoras dos Estados Unidos também acerca de sua área de influência na América Latina. Se não me engano, a Rússia também fez, a China fez o mesmo. E a gente vai observar agora essa sequência de declarações, naturalmente, em sua maioria, oposições à ação dos Estados Unidos, o que já era esperado, naturalmente, o que não deve acabar em reverberações tão consideráveis por conta de um isolacionismo da Venezuela e por conta de todas as alegações de fraude nas eleições de uma Venezuela que se tornou um regime, desde o regime chavista, um regime autocrático e que abandonou seus precedentes democráticos já há algum tempo, que não possui aliados diretos. Mesmo o Brasil, que mantinha boas relações há algum tempo com a Venezuela, não a possui mais. Muito embora a Venezuela tente levar o caso aos órgãos responsáveis, ao Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos também têm uma cadeira nesse Conselho de Segurança. Quaisquer ações que sejam propostas pela Venezuela ou por outros países de soluções diferentes das pensadas pelos Estados Unidos vão ser naturalmente vetadas. O que a gente deve observar nesse momento é uma rejeição nos discursos dos presidentes ao longo do mundo, das ações do presidente do ZEUA, e a observação do que seguirá acerca da liderança política na Venezuela. Dos aspectos econômicos, vamos observar como vai ser explorado agora as reservas de petróleo venezuelanas nos próximos capítulos dessa tensão geopolítica, e como seguirá também a postura do governo estadunidense, como ele vai administrar agora esse vácuo no poder venezuelano, e com os problemas do narcotráfico, o próprio Estados Unidos diz ser a grande motivação para sua atuação no país venezuelano. Vai poder conceder para a gente mais algumas conversas. Eu espero poder realizar assim que novas grandes informações, novas grandes reverberações deste caso saírem para a gente. Mas é isso.